Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pausa pro Mar. Então, eu falo aqui com você que não sabe nada de vela, mas sempre tá de olho nos veleiros, no pessoal que veleja e tem essa vontade de aprender e tem essa curiosidade, né, também de saber como funciona, se é para você ou não. Então, eu tô aqui compartilhando as experiências que eu vivo, as coisas que eu aprendo, porque esse aprendizado é eterno, né, gente? Então, vamos que vamos. E é claro que meus amigos do mar, velejadores, também são super bem-vindos, porque aqui é uma troca, né, de quem quer conhecer, com quem oferece o trabalho e junte-se aí com a Dainha Cupido do Mar. Estamos aí! Então, meu nome é Deia Claro e o tema de hoje é: eu preciso comprar um veleiro para eu aprender? E assim, a resposta é não, né, gente? Isso não vai te impedir. Tem gente que fala, eu não tenho barco, como é que eu vou? Eu vou ter que comprar um barco para aprender? Eu vejo que tem pessoas que compram um barco para aprender, mas não é necessário, né? Ao meu ver, eu acho, assim, a minha opinião é que eu não compraria um barco para aprender a velejar. Porque depois que a gente vai conhecendo tudo isso, existem vários tipos de veleiro, gente. E cada um vai de acordo com o seu perfil. Tem isso também. Não é que assim, é um barquinho, tem a vela, então é tudo igual. E não é, vocês vão ver mais pra frente. Então, não precisa comprar um veleiro para aprender. E quem quiser comprar também compra e aprende. Eu só quero dizer que isso não vai te impedir de velejar. Eu não tenho veleiro, eu nunca tive um veleiro. Tem gente que acha até que eu moro a bordo. Eu acho que vê tanta foto de eu no barco, né? Mas não, gente. Inclusive nem barco eu tenho. Eu tenho uma prancha de SUP, de remar. E mesmo assim, olha a minha experiência, né? Eu tendo essa prancha, e ela é bem grande, é meio pesada, não é tão levinha a minha prancha. E teve muitas vezes que eu fiquei com preguiça de carregar, pôr no carro, amarrar para ir na praia. Então, assim, é um transtorno a mais. Você tem que estar muito empolgado. E o veleiro, para você comprar também, tem gente, se ficar no mar, vai ter que pagar para o veleiro ficar lá, né? Uma poita que seja. Tem a manutenção, né? Porque tudo que fica na água tem que estar limpando o fundo, tem mofo, tem todo um cuidado para ser feito, né? Então é tipo um filho. Como filho, né? É muito bem-vindo também, mas é legal saber antes do que te espera, né? E tem gente que fala, não, eu vou comprar e eu tenho um coisinho, caminhãozinho, sei lá como chama, para carregar, a carreta, né? E fica no quintal. Conheço gente de Ilhabela que tem casa aqui e no começo foi super empolgado, saiu uma, duas vezes, mas é uma trabalheira para levar no mar, principalmente quando é maiorzinho, que isso às vezes faz você desencanar. Então, eu imagino que seja legal fazer umas aulas antes, ou entrar num barco de alguém para conhecer e depois escolher qual é o melhor para você. E assim, você não precisa comprar, né? Então, como é que faz? Você vai na escola de vela, que eu sempre indico aqui várias, e você indo experimentando em vários lugares também, porque às vezes a gente começa aí não, eu quero ir, só vou seguir essa pessoa aqui que começou a me ensinar tudo. A gente começa a gente ganha confiança, né, na pessoa e fica ali. Mas eu vejo que se a gente conhecer vários lugares, né, um dia veleja lá
um Guarujá, que seja, você vai ver a diferença que é de velejar lá, velejar com alguém da Ilhabela, em Ubatuba, e em diferentes barcos. E você vai conhecendo, vai conversando, vai ver a disposição de cada veleiro, que é muito diferente e é de acordo com cada um. Você vai experimentar um passeio, você vai experimentar uma aula que seja, participar de uma competição, e você vai vendo aí as diferenças, inclusive no tamanho do barco, né? Velejar em veleiros de diferentes tamanhos é super diferente também, gente. Então, eu sou do time aí para fazer um test drive antes de comprar o seu. Eu já vi gente que comprou o barco, né? Eu comprei o barco, vou aprender no meu barco. E ótimo, né? Muito legal. Tanto é que tem gente que comprou barco sem saber nada, aprendeu e mora no veleiro até hoje. Mas tem muita gente também que comprou tal e virou tipo um tal de elefante branco que depois não consegue vender. E aí você não curte, não tem tempo para ir. Então, eu acho que tem que fazer até conta, né? Coloca no papel. Você comprar, mesmo quem fala, mas eu não vou pagar poita, eu não vou pagar nenhum lugar para deixar o barco, porque eu tenho espaço na minha casa. Beleza, mas vai ser o trampo para levar pro mar. Então tem que ver tudo isso. Mas eu imagino assim, a partir do momento que você saiba tudo isso, é diferente a decisão. Mesmo que você fala, não, eu vou, eu já sei que tem tudo isso, e mete bronca. Só que isso não é uma desculpa. Eu não tenho dinheiro para comprar um veleiro. Gente, eu também não tenho dinheiro para comprar o veleiro que eu imagino, assim, dos meus sonhos. E velejo em vários veleiros e é muito bom. Eu tô aprendendo cada vez mais. Quem sabe um dia, né? E outra, gente, cada um vai ter uma vontade de fazer coisas que outras pessoas não têm a mínima vontade. Eu conheço muitos velejadores que nem pensam em ir em lugar frio com o veleiro, não quer saber. Agora, eu já tenho essa curiosidade de ir pro frio, pra Antártida, que seja uma vez numa expedição doida dessas, que eu sei que é bem desafiador, né? Ir de barco, ainda mais lá para baixo. Porém, é uma coisa assim que mexe comigo. Imagina ver aquela coisa de gelo, os bichos que tem lá. E eu sou friorenta também. Eu sei que vou ter que superar isso. Mas eu tenho essa vontade de ir pelo menos uma vez. Outros velejadores que eu conheço não têm a mínima vontade. Tá louca, só quero saber do verão. Então, assim, tem para todos, gente. E eu sei também, eu andei pesquisando, né? A gente vai descobrindo a vida. Por exemplo, se eu for querer ir lá para baixo, uma viagem dessa lá para Antártida, a gente tem que investir, não só na viagem, que não é das mais baratas, né? Em roupa, para você não morrer de frio, né? Não vai ser as mesmas roupas que eu uso aqui. Então é tudo para pôr na ponta do lápis. Eu anotei umas coisas aqui, né? E se você quiser, por exemplo, experimentar um veleiro pequenininho para ver como é que é, eu achei muito bacana essa história. Eu não fui muitas vezes no veleirinho pequenininho, eu fui muito mais em veleiro grande oceânico. Por isso que eu sinto falta de ter mais tempo no pequenininho lá, que eu falei. Eu sempre falo, no Ding, por exemplo. Porque você sozinho lá, você vai sentir muito mais, né? O veleiro, o barco, ele vai responder muito mais em relação ao vento, ao teu peso. Se você senta no lugar errado, ele já vai te dar um coice lá, te avisando. Epa,
Então é muito mais rápido que acontece esse negócio da gente pegar a mão, sentir mais. Quando eu tô no veleiro grande lá, no Oceânico, com várias pessoas, é lógico que é importante o peso para lá, para cá, né? Dividir. Mas, por exemplo, se tá naquela ventania e precisa um sair para arrumar a vela em outro canto, eu posso ir lá e voltar, não vai ficar alterando muito, né? No pequenininho você tá no lado errado, lá do peso, o bichinho já vira. Então é uma maneira muito legal de aprender. O que eu quero dizer para vocês, assim, você vai aprender em qualquer um. Isso é fato. Se você quiser, né, a maneira que for, você vai aprender. Só que tem essas diferenças, né, da sensibilidade, do balanço. Tanto nos grandes, também tem a diferença entre eles. Por exemplo, o veleiro monocasco de um casco. Por exemplo, um catamarã que tem 2 cascos. A estabilidade do barco é diferente, a orça dele é diferente. Então vamos falar o que é orçar, né? Para ir aprendendo umas palavrinhas aí, já que você tá curioso, né? Vocês devem ouvir muita gente falando, orça, quando é para fazer o quê? Você aponta o veleiro em direção ao vento, né? Orçar. Já tem a diferença num catamarã, por exemplo, de um monocasco. Tudo isso a gente vai aprendendo. E é muito legal. Só que assim, o princípio, por isso que eu falo, você vai aprender de qualquer maneira que surgir para você oportunidade ou que você escolha, você vai aprender. Mas o que eu senti no começo eu não tinha tanta informação, né? Eu só coloquei na minha cabeça que eu queria, eu morava na capital da vela, todo mundo velejando, de kite, de wind, de veleiro, e eu olhava e falei, o que é isso que eu não faço? Eu adoro água, sempre vivi na água, não sabia aquilo. Então, eu caí lá já de paraquedas, porque eu já fui assim, impulsivamente. E foi bom? Foi. Tanto é que eu velejo até hoje, né? Mas se eu tivesse outras informações antes de eu escolher essa minha experiência a bordo, a primeira, talvez eu não tivesse escolhido direto a regata, que eu falo aqui, né? Que eu comecei na regata, que é a competição, a corrida de veleiros. Eu acho que eu não começaria, gente. Se eu entendesse um pouquinho que seja, eu começaria, eu acho que de acordo com o meu perfil, no pequenininho lá, o monotipo. Aí eu ia estar mais fera, hein? Imagino eu. Então, por isso que eu venho aqui com um monte de blá blá blá, porque eu fico pensando assim, nossa, se eu tivesse ouvido isso antes, a minha vida de velejadora, ela seria mais fácil. Então a gente divide aí o que a gente aprende para vocês, né? E por que isso, gente? Porque a gente quer cada vez mais gente no mundo da vela, que é incrível, não dá para ficar assim só para poucas pessoas. E tirar essa ideia de que precisa ser rico para velejar, precisa ser milionário. É claro que tem ricos e milionários que velejam e tem veleiros maravilhosos e é muito legal também. Mas não é limitado só para essa grande... as pessoas com muito capital. Tudo é válido. Então, para você não desistir, achar que é coisa, porque eu vejo que passa uma impressão, né, que é um negócio, tem que ter muito dinheiro. Imagina o preço de um veleiro e tal. Mas por isso que eu falo pra gente valorizar quem tem o veleiro, né? Eu, por exemplo, velejo no veleiro de amigos, né, hoje em dia. E eu valorizo, porque eu vou aprendendo, né? Eu sei que não é barato ter um barco.
E principalmente esses que é o que são os veleiros oceânicos, que é o que eu mais velejo, né? É muito caro, gente. Hoje em dia eu penso assim, olha, eu acho que é mais caro ter um veleiro do que ter um filho, eu tô achando. Bom, eu não tenho veleiro nem filho, né? Mas eu vivo com pessoas que têm veleiros e filhos. Ainda muita gente tem veleiro e filho, que eu falei, uau, é muito gasto. Se não for mais, ó, tá assim. Tá assim. E vocês estão pegando a essência do negócio? Eu, por exemplo, nunca falei, eu não quero ter barco. Primeiro, eu não entendo desse negócio de manutenção. E tem manutenção, gente. Não é achar que eu tenho barco. É lógico assim, eu imagino que quanto mais novo o barco, menos manutenção, mas não deixa de ter manutenção. Esse fim de semana eu fiquei lá em Ubatuba com os homens lá do Beleza Pura. Eles estão fazendo um trabalho incrível no barco. E eu fiquei impressionada como eles aprenderam e eles sabem também resolver tanta coisa, gente, da parte elétrica, hidráulica. E eu vi que o buraco é muito mais embaixo, né? E o bom é que eles, né, a tripulação lá, cada um tem uma profissão, um é engenheiro, cada um ajuda de uma maneira lá. E esse fim de semana lá com eles eu vi, né, o barco do avesso. E foi legal, porque eu aprendi muita coisa também. Eu vi que tem muita coisa parecida com a odontologia. Eu falei pra eles, cara, isso aqui é um consultório, né? O material, a resina, o tempo de catalisar as coisas lá. Eu falei, cara, isso aqui é igual ao consultório. Então, às vezes a gente acha que, nunca. Não, gente, nunca diga nunca. Eu fiquei até mais animada. E eu falei, gente, é possível, olha só o que eles fazem. Porque se a pessoa não resolve o problema, quem vai resolver, né? O profissional que eles vão contratar, né? Então dá um probleminha aqui, dá um problema. Gente, coisa que fica na água, sempre vai ter uma pepino para resolver, né? Infiltração, água, motor, elétrica, mau contato, não sei o que lá do piloto automático. Gente, eles mexem em tudo, em coisa de madeira, nos armarinhos, assim, eu fiquei muito impressionada, porque muitas coisas eles aprenderam também para fazer essa nossa grande jornada que é a Refeno, que é aquela regata que é de Recife até Fernando de Noronha, né? Que é muito lindo esse trecho. E chegar em Noronha pelo mar é indescritível. E esse ano o querido Beleza Pura está focado. Então a gente tem a tripulação e agora em julho eles já vão começar a subir e tem tripulantes que vão junto, né? Tem essa oportunidade aí. Eu não sei se ainda vai rolar alguma vaga, mas eu acredito que todas estavam vendidas já, né? Mas não sei se acontecer algum imprevisto aí, se tiver alguma vaga ainda em aberto e alguém quiser, me escreve aí, que eu converso com o pessoal também. Eles estavam divulgando e então vão subir em 2 trechos, né? Ubatuba, Salvador, Recife. Aí a tripulação vai fazer Recife, Noronha e a descida também. Vai fazer Noronha, Salvador, Ubatuba. E com tripulantes, né, de fora que estão contribuindo aí. E é mais uma maneira, gente, da gente realizar esse sonho, né? Que a gente planejou tanto
E tirou do papel, falou, então vai ser foco na Refém esse ano. E todo mundo se desdobrando para conseguir arcar com os custos. Não é só combustível, né? O veleiro, não é? Ele veleja com o vento, mas existem momentos que não tem vento, gente. Tem que ter combustível também, né? Segurança, tem que revisar tudo, os estais que seguram o mastro do barco, tem que ver as velas, os cabos, a pintura, o fundo do barco tem que estar limpo para deslizar melhor. Então, é todo um trato que, ó, muita grana para manter tudo bonitinho, com todas a norma da marinha, as normas da regata, salva-vida, tudo. Então, essa foi a maneira que a gente conseguiu de fazer. Então, a gente divide os custos lá da regata e tal, e os tripulantes que vão fazer os trechos, eles vão ganhando milhas, aprendendo e contribuem, né, financeiramente também para participar, porque eu conto assim, como que eles todos que vão subir desde Ubatuba até lá estão participando com a gente. E foi a maneira que conseguiu da gente monetizar isso aí para fazer essa tão sonhada regata, né? Foi uma escolha e a gente está muito feliz por isso. E muita gente do barco não tem veleiro ainda. Tá vendo como dá certo, gente? São várias opções, né? Então, assim, para você aprender, para você ter a sua primeira experiência a bordo, não precisa ter o barco próprio. Muita gente me pergunta isso. Eu não tenho barco próprio, mesmo que muita gente imagina que eu tenho. Eu não tenho, gente. Pelo menos por enquanto, não. E vamos ver, né? O que acontece, porque tudo muda, né? A vontade que eu tenho, assim... Tem gente que gosta de... tudo é válido, né? Mas eu tenho uma vontadinha de tirar, tipo assim, um tempo sabático. Antes eu ficava com aquela coisa na cabeça, já um ano sabático pra eu velejar. Hoje em dia eu já penso assim, gente, eu acho que eu posso começar com alguns meses sabáticos, né? Eu passei 2 meses sem planejar, eu falei, olha, ninguém morreu, né? Quem sabe eu não consigo passar, tipo, 3 meses sabáticos, né? A gente juntar um pessoal, mas olha a ideia. Comprar que seja um veleiro. Lá, por exemplo, eu tenho essa vontade de rodar o Caribe, ficar lá uns meses no Caribe rodando, conhecendo tudo por lá, né? Eu conheço um lugar ou outro, mas sempre se volta falando, nossa, não acredito que eu não fui lá. Você sempre quer mais, né? Em vez de ficar indo e voltando, será que eu não consigo, né? A gente juntar uma turminha que consegue se programar e passar uns meses, ó, pegar um veleiro por lá, né? E ficar um tempo lá e vender lá mesmo, antes de voltar para o Brasil. Eu penso nisso, é uma coisa eu acho que é possível. Né? Não precisa comprar daqui e ir até lá. Compra lá, se você quer ir lá, né? Na Europa tem tanto lugar lindo. Eu fico aqui viajando. Mas tem gente que quer comprar aqui. Eu lembro que eu conheci a Karina. Ela é uma mulher incrível que mora num barco sozinha, né? No Criloa. Na época que eu conheci a Karina, ela estava aqui na Ilhabela. E ela falou assim, eu gosto de ficar por aqui, né? Paraty, ela é do Rio, né? Paraty, Ubatuba, Ilhabela, eu não penso em fazer essas coisas. E ela curtia isso aqui, ela curte ainda, né? Só que agora ela tá com um projeto muito bacana de mulheres. E tá com esse negócio que vai correr uma regata, e a Karina nem é regateira, né? Mas olha que coisa bacana, deu esse estalo nela de fazer uma tripulação feminina para participar de uma regata, que é Cape Town, Rio de Janeiro. E tá nessa batalha, né? Porque o veleiro dela tem uma história bacana.
que eu sei lá em que ano, gente, eu não vou me lembrar aqui, mas 50 anos atrás, se eu não me engano. Inclusive a comemoração disso, né? Uma tripulação feminina fez essa regata há 50 anos atrás. E é uma maneira de comemorar. Então, a Karina juntou uma mulherada, tá fazendo um trabalho super de acordo com ela, com o perfil dela, para receber mulheres a bordo. E tá rolando, e dessa maneira, ó, conseguiu dinheiro para realizar esse sonho. Então, assim, quando quer, cara, as coisas acontecem, né? Se tiver clareza, determinação, focar no negócio, o negócio anda, meu. Tem aos trancos e barrancos, muitos desafios, mas uma hora chega. Então eu tô nesse processo aí também, né? Adoro a regata, vou nos barcos dos amigos. Até hoje eu conheço veleiros novos que eu nunca velejei. Funções que eu não costumo fazer a bordo. Isso é muito importante também. A gente fica acostumado numa função só. Antes, no comecinho, eu lembro que ficava só na genoa. E depois, na proa, eu fiquei muito pouco, né? Eu fui ajudante de proeiro. No místico eu já fiquei na proa, mas muito pouco, com aquele pau do balão lá, que nossa senhora. E é legal rodar, né? Porque às vezes falta um e aí? Você não vai saber fazer a função do outro. Fala, não, eu sou a secretária do Beleza Pura. Então eu vou ser a melhor secretária, vou dar o meu melhor que eu posso aqui. E realmente, né? A gente se dedica, aprende, se sincroniza lá com o proeiro para fazer tudo certinho. Ok. E se o cara não vier? Tiver alguém que tem que ir lá fazer no lugar dele. Então é legal rodar, né? Nas funções também, que a gente fica viciadinho. Então é muito louco, né? Na regata que eu fui na Ubatuba Ilhabela, eu fiquei lá na frente também, que não é uma coisa que eu costumo ficar. A gente fica meio seguro lá, mas o negócio dá certo. Por quê? Porque não tinha lá o proeiro. Aí a gente foi fazendo, se ajudando e aprendendo. E nossa, muito legal. Então, para você escolher, é legal saber antes, não é? Essas coisas. Eu comecei já, nossa, naquela loucura, sem saber nada, gente. Não é todo mundo que continua. Teve gente que não continuou, não. Inclusive que tava a bordo comigo, lá no BL3. Eu vi gente que não continuou, né? Então, pode ser que eu tenha continuado porque eu sou uma fora da curva, sei lá. E se eu soubesse de tanta coisa, gente, desse negócio de roupas, se eu soubesse que tinha esses veleiros menores, maiores, a diferença entre eles, eu teria escolhido melhor, de acordo com o meu perfil e com a vibe que eu tava naquele momento, né? Às vezes você tá assim, quero, que nem eu tô maluca pra fazer o kite. O kite também é uma vela, né? Kitesurf. É uma vela que fica lá, é uma pipa, né? E eu fiquei com essa vontade maluca aí, que eu nunca tinha tido. Eu fiz algumas aulas aqui na Ilhabela com muitos capotes, muito mais capote do que velejada, né? Eu fiz 2 aulas, mas já é uma coisa que despertou em mim uma vontade de aprender mais. Né? E não é barato fazer aula de kite aqui na Ilhabela também não, mas quando eu coloco uma coisa na cabeça, cara, eu deixo de fazer 1000 coisas, falei, eu vou pagar essa aula, porque eu pagando pra ver, entendeu? E agora eu penso o quê? Quero ir pro Nordeste, passar uns dias no Nordeste aprendendo o kite. Se eu passar uma semana no Nordeste lá, vai ser mais barato do que eu ficar uma semana aqui na ilha, por incrível que pareça.
Isso é mais um aprendizado, né? Da gente conviver com os velejadores, os amigos do mar, um conhece o outro, aí você começa a aprender sobre os ventos, onde é mais fácil, onde é mais difícil. Aqui em Ilhabela varia muito o vento, né? Vem paulada, para. Isso dá, né? Isso deixa os velejadores serem porreta também, porque muito tipo de vento, muita variação. Então isso deixa o velejador bom, né? E agora, para começar a aprender o kite aqui, cara, tem que aprender lá no fundo, vai no botinho, o cara te solta lá, tipo um petisco de tubarão, né? E você vai, boiando, começa do fundo. Aí descobri que é muito mais fácil ir no Nordeste, que tem lugares mais rasinhos, que você começa da água, com o pé na água, já é, ó, meio caminho andado, né, gente? E lá em cima, agora que eu entendo um pouco mais de vento, eu já sei que são ventos alisos, constantes. Então, eu sei que vai ser mais fácil de eu aprender o kite lá. E eu comecei aos trancos e barrancos aqui. Mas foi rapidinho que eu me liguei. Que se eu passar uma semana lá, cara, vai ficar mais barato do que aqui. Só que aqui tá aqui. Se eu quero ir amanhã aqui, vai. Pague por isso. Né? O que a gente quer? Qual que é a nossa prioridade, né? E aí começa a gostar, falar, pronto, quero comprar um kite. A gente parece criança, né? Mas é isso aí, gente. Vocês entenderam que não precisa comprar barco para começar a velejar? Para ter uma primeira experiência a bordo? E que tudo bem se você comprar o seu barco também. Eu quero meu barco e vou aprender nele e tô lá, sangue nos olhos. Também. Tudo vale, né? O que é certo, o que é errado, né? A gente troca ideia. Por isso que eu gosto de ouvir bastante também, né, galera? Porque a gente não dá pra pensar em tudo. Então a gente vai passando os perrengues aí e vai aprendendo, né? Dizem, como é que dizem? Ou a gente aprende no amor ou na dor, né? Só que a gente insiste em aprender na dor, né? O ser humano é foda. Enfim, então vamos compartilhar aí, gente. E quando eu ajudo, que seja uma pessoa que escreve, que fala, eu fui. Teve gente que comprou um barco, falou que eu fazia parte disso tudo. Eu falei, nossa, não acredito. É uma coisa assim que me deixa muito feliz, porque nem eu tenho barco, cara. Então, se um pouco que te ajuda, já tá valendo, né? O intuito é trazer mais gente para esse mundão da vela e que você tenha uma primeira experiência a bordo que seja muito legal, que vai te incentivar cada vez mais. Por isso que eu acredito que esse primeiro contato, você sabendo, tendo discernimento, falar, não, nesse momento eu acho melhor eu começar de tal maneira, tal. Você tem as opções. Eu acho que isso vai fazer muita gente que começa a continuar. Porque tem muita gente que começa, que tem uma experiência e nunca mais volta. Talvez seja pela escolha errada. Então é isso. Neinha, Cupido do Mar, tá aqui para te ajudar a escolher sua primeira experiência a bordo, mesmo você não sabendo nada sobre vela e morando longe do mar. Tudo é possível, tá vendo? Beijo.